A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 52. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Tu já sabe, né? Quando os fariseus já começam a rodear, ficar na volta, pode saber que vai vir uma história. E aí, olha que interessante, né? Eu destaco aqui, ó, outra vez. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. De novo ele as ensinava. Então o Senhor Jesus não cansava, né, de ensinar. Se tu tem um chamado para ensinar, o Senhor te dá essa capacidade de outra vez ensinar, de novo, mais uma vez, novamente. Então aqui está deixando bem claro que era algo que o Senhor Jesus fazia com veemência, com repetição, com frequência, com insistência, com perseverança. E nós sabemos que precisamos do ensino do Senhor Jesus. Precisamos que o Espírito Santo nos ensine todas as coisas. E a gente precisa hoje, precisa amanhã, vai precisar durante toda a vida. Tu precisa de manhã, tu precisa de noite. Tu precisa ser ensinado. E a palavra de Deus nos ensina. Nós estamos aqui buscando diariamente este ensino, buscando essas aulas, né? E o Senhor Jesus outra vez ensinou as multidões. E de novo ele ensinava as multidões. E sim, junto com as multidões vinham os fariseus. E eles vêm falar sobre o repúdio, sobre o divórcio, sobre a separação. Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? E isso a gente aprende. Um bom professor, ele tem que fazer perguntas. Ele tem que levar seus alunos a pensar, né? Tu não dá a resposta pronta. Tu ensina a pensar. E aqui Jesus fala: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Observem que aqui o permitiu tá diferente daquele outro que dizia Moisés ordenou, que nós estudamos agora há pouco tempo em Mateus. E quando eu trabalhei com vocês esta passagem em Mateus 19, eu chamei a atenção que Moisés não ordenou, Moisés permitiu. Então aqui, esses fariseus, vamos dizer assim, a forma como Pedro contou para Marcos e Marcos registrou, está dizendo Moisés permitiu. E a referência é Deuteronômio, que nós estudamos também, Deuteronômio 24. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. A sua mulher. Tu viu que é a sua mulher. Tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre este assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Aí eu vou te falar uma coisa.
Neste relato de Marcos, há algumas diferenças. Por quê? Ele fala, se ela repudiar o seu marido. Em Mateus nós não encontramos essa parte, a gente só encontra a parte de que o homem repudia a mulher. Aqui em Marcos tem, se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Nós sabemos que o Senhor Jesus foi muito claro, muito específico. O divórcio, o repúdio, a separação vem por causa da dureza do coração. Um coração que não ama, um coração que não perdoa, um coração duro, um coração endurecido. Se tu é de Deus, tu tem que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aí eu te pergunto, tem um próximo mais próximo do que o teu cônjuge? E aqui fala, é o homem e a mulher. É a mulher e o homem. E eles se tornam uma só carne. E o relacionamento anterior é o relacionamento mais importante das nossas vidas, que é o pai e a mãe. Então, por causa deste homem ou por causa desta mulher, tu vai deixar o teu pai e a tua mãe. E tu vai te unir à mulher. Então, isso é muito sério. É muito grave. É sagrado. É o casamento. E quando o teu coração é uma pedra, quando o teu coração é duro, tu não ama o próximo, tu não ama Deus. Tu não vai amar, né, o casamento, o cônjuge, a aliança, a promessa, o pacto, tudo o que tu empenhou quando casou com essa pessoa. Então, o Senhor Jesus resume: a questão do divórcio é a dureza do coração. 13. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Então, quem é que abençoa as crianças? O Senhor Jesus. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Então, Jesus se indignou. E nós, seguidores de Jesus, também devemos nos indignar, porque nós devemos proteger as crianças, abençoar as crianças, ensinar as crianças, dar bons exemplos, amar, respeitar as crianças. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, pegar uma criança nos braços significa pegar com carinho, com amor, com cuidado, com respeito, com consideração. Impondo-lhes as mãos, as abençoava. É isso que a gente tem que fazer. Ah, mas porque tu não conhece meu filho. Ah, porque tu não conhece meu aluno. Ah, porque tu não conhece meu sobrinho. Ah, por isso. Abençoa. Não importa. Não importa. Carinho é filho do amor. Tu começa sendo carinhosa, sendo carinhoso. E as pedras vão caindo, as muralhas vão ruindo. E tu abençoa, abençoa, sempre abençoa. Usa a tua boca para abençoar, para erguer, para levantar, para fazer com que aquela criança veja o amor de Deus através da tua vida, através do teu exemplo, através das tuas palavras. Segue o exemplo de Jesus. E olha, impondo-lhes as mãos, ele pegava as crianças nos braços. Então a gente imagina que ele abraçava, que ele pegava no colo, que ele fazia carinho, que ele pegava aquela criança e trazia para perto dele. Então isso aqui é um exemplo.
Ele se indignou quando não deixaram as crianças se aproximarem. Então, tu é seguidor de Jesus? Tu é discípulo de Jesus? Então, trata bem as crianças, cuida das crianças, protege as crianças. Mas, acima de tudo, abençoa. Abençoa. Porque é isso que o Senhor Jesus fazia e é isso que o Senhor Jesus nos ensina. 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honra seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor. Ó, isso aqui é aquilo que eu falo para sublinhar, olha só. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, o que a gente pode destacar aqui deste texto que nós também já estudamos em Mateus? Bom é Deus. Quem é que é bom? Benigno, bondoso? Deus. Jesus olhou para ele com amor e falou com amor. Jesus teve misericórdia, teve compaixão, teve amor. Ele deixa bem claro para o jovem, que a maioria das Bíblias diz que é o jovem rico, né? O título, o subtítulo. Então, o que acontece? Ele amava as riquezas, porque ele saiu contrariado. Ele se retirou triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E, na verdade, ele era dono das propriedades, mas as propriedades também eram donas. Deus, Senhor, dominador, ídolo dele. Entende? O problema não era ter riquezas, não era ter propriedades, não era ter bens. O problema era que no coração dele estavam as riquezas. Ele não ia poder seguir Jesus, carregar a cruz, porque ele estava cheio de coisas. Ele estava envolvido com coisas, com bens, com propriedades, com riquezas. Lembra da semente que caiu no meio dos espinhos? E o Senhor Jesus falou: a fascinação das riquezas torna a palavra infrutífera. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Está revelando para ele que ele não conhecia a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a benignidade, porque o Deus dele eram as riquezas. E olha que forte, Jesus só convida o jovem rico para segui-lo após. Olha o que ele diz: tu dá o dinheiro aos pobres e depois tu vai vir e me seguir. Então ele não ia conseguir seguir, ele não ia conseguir renunciar ao longo, porque ele não tinha nem conseguido no início renunciar às riquezas. E isso Jesus falou para o jovem rico. 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus? Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Olha a resposta. Jesus, olhando para eles, disse:
Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Nós não conseguimos nos salvar. Tu tem que pensar que tu tá no fundo do poço. Como que tu vai sair de lá sozinho? Alguém vai ter que te tirar de lá. Alguém vai ter que te salvar. Já vimos resgates dramáticos. É a mesma coisa. Nós não conseguimos nos salvar. Porque se houvesse em nós capacidade, possibilidade de se salvar, de salvação, Jesus não precisaria ter morrido por nós, derramado o seu sangue para nos salvar, ressuscitar ao terceiro dia. Então, a salvação não vem de mim, a salvação vem de Jesus. Nós só somos salvos pelos méritos do Senhor Jesus na cruz. É graça, é presente, é dom imerecido. É uma dádiva celestial ser salvo pelo Senhor Jesus. E aqui o que ele está dizendo? Que para Deus tudo é possível. Então é Deus que vai em busca e salva aquele que está lá no fundo do poço, que está atolado, né? Que está morto em seus delitos e pecados. Então, para Deus é possível. Quando nós olhamos pelos olhos humanos, naturais, é impossível que essa pessoa se converta. É possível, é impossível que essa pessoa se converta, é impossível que essa pessoa se arrependa. Ele foi longe demais, ele fez isso, ele fez aquilo, ele é isso, ele é aquilo. Isso é nós falando. Mas é Deus que opera. É Deus que salva. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é muito sério isso aqui, ó. Para os seres humanos é impossível se salvar. Então não é, mas eu guardo os mandamentos. Eu não mato, eu não cometo adultério, eu não furto, eu não dou falso testemunho, eu não defraudo ninguém, eu honro meu pai e a minha mãe. Então tu vai te salvar porque tu guardou o mandamento. É. Não, Jesus está dizendo, os seres humanos não conseguem se salvar. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba, sublinhar, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então, não é fácil para os ricos abrir mão de suas riquezas, ou não é fácil para os ricos não se deixar dominar pelas riquezas. Tudo aquilo que tu não consegue dizer não, que tu não consegue abrir mão, não consegue renunciar, já é teu Deus, já manda em ti, já te domina, já te controla. Então Jesus está dizendo que é difícil para os ricos, porque eles já têm a riqueza no coração. Eles já acham que são superiores, melhores, que eles já têm tudo que é necessário. E Jesus diz: quem abre mão no presente, vai receber 100 vezes mais. Só que aí aqui em Marcos nós temos um adendo, uma observação, um complemento, com perseguições. Então não pensa que vai ser fácil. Não. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Nós somos chamados a carregar uma cruz. Mas como tu vai carregar uma cruz se a tua mochila tá cheia?
se as tuas mãos estão cheias, se tu tem um caminhãozinho, tu tem um carrinho, um reboque, tu entende? Tu tem as riquezas, tu carrega tudo. Se tu não largar, tu não vai conseguir carregar a tua cruz. Tu não vai conseguir fazer o que Jesus te manda, porque tu não consegue renunciar às riquezas. Por isso ele saiu triste. Por isso ele saiu contrariado. 32. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Olha aqui, quando eu falei aquele dia sobre discípulos e apóstolos. Os discípulos, os que seguiam Jesus. Jesus adiante, Jesus na frente e os discípulos atrás. E dentre os discípulos, Jesus escolheu, enviou, separou os apóstolos. Então aqui está dizendo, ó, Jesus ia adiante dos seus discípulos. E isso é literal? Sim, mas é uma lição para nós. Nós somos discípulos, então nós seguimos o mestre. O mestre vai na nossa frente, a gente segue, a gente obedece. Eles se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então aqui o Senhor Jesus, como profeta, está revelando as coisas que vão acontecer. Quer dizer, ele está falando do futuro. E este futuro é sombrio. Ele envolve morte, ele envolve prisão, ele envolve humilhação, zombaria, dor, né? Mas depois de 3 dias, ele ressuscitará. Mas sabe quando tu não quer ouvir, não quer entender, não quer prestar atenção? Jesus avisou muitas vezes o que iria acontecer, mas a gente faz isso, a gente se fecha, a gente nega, a gente não quer aceitar. 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, o que eu destaco? Na sua glória, Tiago e João, eu já ia falar Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, queriam se assentar, um à direita e o outro à esquerda do Senhor Jesus, na sua glória. Então, o que está sendo dito aqui? O que está por trás? O que é os bastidores? Glória, né? Na sua glória. No seu poder, na sua autoridade. Honra,
destaque, importância, né? E aí Jesus diz assim, ó, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não sabem que preço alto tem que ser pago para que isso aconteça. Não sabemos, né? Os 10 contra os 2. Então, eles pedem isso, sabemos, como eu falei, Tiago foi uma coluna da igreja. Tiago foi martirizado, João recebeu o Apocalipse, né? Foi prisioneiro na ilha de Patmos, viu o Senhor Jesus glorificado, era o discípulo que Jesus amava, enfim. Eles faziam parte do círculo íntimo particular do Senhor Jesus. A gente não sabe, porque o próprio Senhor Jesus disse que quem sabe disso é o Pai. Não compete a mim conceder isso. Só que aí acontece uma situação. Os 10 ficam contra os 2. E aí, sabe o que eu me lembro? De Josué e Caleb. Eram 12 espias, né? Dois, Josué e Caleb, abençoaram, profetizaram, tiveram fé, né? De que poderia entrar na Terra Prometida. Os outros 10 infamaram a terra. E aqui foi o quê? 2 quiseram uma distinção, uma honra, e os outros 10 não gostaram disso. Então, eu quero só fazer para vocês essa comparação, que assim como na entrada, né, na Terra Prometida, antes da entrada na Terra Prometida, o relatório dos espias era 10-2, ou 2-10. E aqui aconteceu de novo. 10 contra 2. E aí eu destaco o que mais? Jesus falou, entre vocês não é assim. Então, se no mundo é assim, se entre as pessoas é assim, entre a igreja, entre os irmãos, não pode ser assim. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, se eles estavam querendo honra, glória, poder, distinção, saiba que tu vai ter que dar a tua vida, sacrificar a tua vida para estar à direita ou à esquerda, né, do Senhor Jesus. A Deus compete escolher quem vai ficar à direita ou à esquerda do Senhor Jesus. E foram para Jericó, 46. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus e lhe perguntou. Estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Então, pensa que este capítulo todo tem a ver. O cego, o mendigo, estava à beira do caminho. A semente que caiu na beira do caminho. Então, o que aconteceu? Ele estava gritando, ele estava desesperado, pedindo a intervenção do Senhor Jesus. E os discípulos, assim como repreenderam as crianças, estavam repreendendo o cego. Cale-se, para de gritar, para de escândalo, sei lá. E aí depois Jesus dá a ordem, né? Pode chamar o cego. E ele diz: coragem, levante-se. Quer dizer, tu conseguiu, vamos lá. E Jesus faz essa pergunta maravilhosa: o que você quer que eu lhe faça? E ele diz: que eu possa ver de novo.
e passou a seguir Jesus estrada fora, ele passou a ver de novo. Diferente do jovem rico, ele seguiu a Jesus. Ele estava com Jesus e ele continuou seguindo Jesus.